Continua a nossa live do Novembro Azul e a gente conversa nessa noite de segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, com o médico clínico Dr. Genesi Júnior, atende aqui na cidade de Bom Jardim, todas as quintas-feiras, no Centro de Saúde Maurício de Medeiros. Doutor Genesi, é importante que essa conscientização do novembro, né, o mês de novembro azul, não fique só no mês de novembro. Claro que no mês de novembro é intensificada essa campanha, né? Os meios de comunicação, todas as secretarias de saúde reforçam, fazem esse alerta para a população masculina. Mas é importante que não seja só no mês de novembro, que seja todos os meses do ano. Isso é muito importante, não é, doutor? Isso, Roberto. É extremamente importante, na realidade, que o paciente ele procure atendimento médico, né? Não deixe apenas para procurar no mês de novembro, apesar de o novembro azul ele vir para essa questão do rastreio, principalmente do câncer de próstata, né? Mas que o paciente homem ele procure atendimento médico durante todo o ano, né? O médico ele não só atende o homem no mês de novembro, digamos assim, ele atende durante todo o período. Eu entendo até que a maioria dos homens eles não procuram tanto atendimento quanto as mulheres pela questão do trabalho, pela questão da rotina de casa, enfim. Mas é extremamente importante que eles procurem, que caso eles sintam qualquer sintoma, né, seja referente à questão do sistema urológico, né, que já que a gente está no Novembro Azul, teria mais relação assim, mas a qualquer outra alteração sintomática que ele tenha, seja por dor abdominal, cefaleia, seja por mal-estar, ele procure atendimento médico, né? E caso ele tenha alguns sintomas urológicos, né, como a gente falou logo no começo, antes desse problema técnico com o Facebook, na realidade, o paciente que ele tem sintomas urinários, como acordar muito à noite para urinar muito, mais 3, 4, 5 vezes acorda para urinar à noite, né? Ou que tem sangramento na urina, ou que tem dor para urinar, intermitência do jato, que é aquele jato cortado, né? Que não tem força o jato. Enfim, esse paciente também procure atendimento, né? Atendimento de um clínico ou de um urologista, para poder realizar exames, né, exames complementares, a realizar o exame do toque. Na realidade, tanto o urologista quanto o médico, né, generalista está habilitado a fazer o toque. Né? É lógico que o médico generalista ele não é especializado em urologia, né, relativo ao sistema urológico do paciente. Mas, se ele identificar qualquer alteração, ele vai fazer o encaminhamento, vai pedir investigação mais precisa do que pode ser aquela alteração que o paciente está tendo. Doutor, qual a porcentagem que um homem descobrindo que ele está com câncer de próstata, se ele descobrir no início, que ele pode, a porcentagem, a chance de cura que ele pode ter? Então, Roberto, a questão da cura ou não é feito, a gente estava conversando agora há pouco sobre o rastreio, né? Quanto mais cedo a gente se descobre, né? Quanto mais cedo a gente descobre o câncer, mais cedo existe a possibilidade de cura, né? O câncer de próstata ele só não tem probabilidade de cura quando o paciente ele já está com um câncer disseminado. O que é que eu quero dizer com isso? Ele já tem a lesão prostática e tem lesão de câncer, né, em outras partes do corpo, a metástase, né, que o pessoal chama. Mas o paciente, quando ele descobre o câncer de próstata logo no início, as chances de cura são muito altas, né? Existem também algumas alterações que o paciente ele pode ter, né? Caso ele tenha um câncer de próstata e venha passar por um procedimento para retirada desse câncer, como impotência, como alteração do esfíncter urinário, né? Mas não quer dizer que isso não tenha tratamento. Isso aí são alterações de consequência, né, por conta do câncer, mas que tem tratamento e que pode ser contornado. Ou com fisioterapia, na questão da não continência, né, da urina, né, e até com medicação no caso da impotência sexual, por exemplo, já que a próstata ela também é responsável pela ereção peniana no homem, né? O paciente ele pode passar por cirurgia devido ao Na, câncer de próstata? então, Roberto, na realidade, um dos tratamentos, né, para o câncer de próstata seria a cirurgia. Cirurgia seria o tratamento de cura, digamos assim, né, porque tirar a lesão e aí vai fazer rastreio para ver se não tem nenhuma outra lesão espalhada
esse paciente, caso não tenha, esse paciente muito provavelmente ele vai estar curado. Às vezes, quando o câncer está bem desenvolvido, digamos assim, já alastrado, né, esse paciente ele passa por outros processos, como quimio e radioterapia, por exemplo, né? Ou, dependendo do tamanho da próstata, às vezes ele faz quimio para tentar diminuir e tenta fazer ressecção, que seria a retirada por procedimento cirúrgico, né? Mas, quanto ao tratamento, né, existem inúmeras formas, que seria o tratamento cirúrgico, a quimio, a radioterapia, tratamento medicamentoso, né, para algumas coisas, e vigilância, né? O médico ele tem que estar sempre vigilante naquele paciente que apresenta alteração e que tem esse problema prostático, ou seja, por hiperplasia prostática benigna, né, que seria a proliferação das células da próstata, né, ou por alteração de câncer, né, que geralmente se dá na região cápsula externa da próstata, né. Lembrando também que os pacientes, quando eles vão ficando um pouco mais velhos, é natural que a próstata vá aumentando de volume, tá? Mas os pacientes que têm sintomatologia urinária, ele tem que fazer investigação, principalmente esses, né, para poder ver se realmente é câncer ou se é alguma alteração benigna. Então, a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce, né? E é o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, a gente tem como fazer um tratamento precoce, digamos assim, e resolver aquele problema logo, né? Doutor, então muitas vezes o câncer, como o senhor já falou, né, de próstata, ele não apresenta sintomas na fase inicial. E quando eles começam a Isso. surgir, o tumor já está em fase avançada, dificultando a cura. Mas mesmo assim, pode haver a cura? O câncer de próstata, como você bem falou, né, que eu já tinha explicado, muitas vezes ele começa assintomático, né, para depois apresentar qualquer sintomatologia. Na maioria das vezes, mesmo para o paciente apresentando a sintomatologia, né, existe sim a cura do paciente, né, ele passa por procedimentos, investigação, como eu já bem falei, e existe a possibilidade de cura sim, mesmo esse paciente apresentando uma sintomatologia, né? Eu já ouvi relatos de alguns homens, doutor, principalmente, não vou aqui citar nome, mas de um homem que ele disse que fez o primeiro exame que ele fez, ele tinha 57 anos. Ele passou por a cirurgia, passou por todo o tratamento, e ele disse que hoje vive bem, mesmo com 57 anos fazendo, por isso que é importante que faça antes, né? Mas ele disse que até aconselha, né, que outras pessoas façam. Ele disse, olha, eu não era muito de procurar médico, mas procurei, descobri que estava, quando fiz o meu primeiro exame, eu tinha 57 anos. Por isso que o diagnóstico precoce pode salvar a vida de um homem, não é isso? Isso, existem alguns pacientes, na realidade, que eles é, deixam mais para frente esse exame, né? Tardeiam, digamos assim, só vai procurar na realidade quando já está apresentando alguma sintomatologia ou algum outro problema, né? Principalmente até porque, como eu bem falei, o Ministério da Saúde ele não preconiza um rastreio, quem preconiza na realidade é a Sociedade Brasileira de Urologia. O ideal é que esse paciente ele vá o quanto antes fazer seu atendimento, fazer o rastreio, para que, caso aconteça de ter qualquer alteração na próstata, ele seja identificado no início, consiga realizar um tratamento adequado, consiga a cura caso seja o câncer de próstata, né? Ou consiga um tratamento minimamente invasivo, caso seja uma hiperplasia, ou até o câncer de próstata também, já que hoje a medicina ela tem evoluído muito, né? Antigamente se fazia muito cirurgia aberta, por exemplo, para tentar resolver as situações tanto fossem situações benignas ou situações malignas. Hoje em dia, a medicina ela se baseia mais em videolaparoscopia, que seria a cirurgia minimamente invasiva, ou até cirurgia robótica, né, para tentar resolver o problema desses pacientes. É, eu brinco muito com os meus pacientes, principalmente pacientes do consultório ou paciente da unidade, né, onde eu trabalho, que eu prefiro fazer a investigação muito mais novo, na realidade, do que ter qualquer alteração, seja pelo câncer ou necessitar até de uma bolsa coletora, né, ficar com uma sonda vesical, aquela mangueira no canal uretral e aquela bolsinha pendurada. Então, assim,
eu acho que é muito mais válido, na realidade, o homem procurar atendimento, se prevenir, do que esperar uma doença se alastrar e chegar a situações até que são irreparáveis, né? Doutor, não sei se o senhor tem esses números, esses dados, é, o número de homens que morrem no Brasil por câncer de próstata. É, aqui eu não tenho exatamente esses números atualizados, Roberto. Mas eu posso dizer que a quantidade de pacientes que morrem por câncer de próstata é baixa, na realidade. Não, não são muitos pacientes. Eu posso até tentar ver aqui a questão dos números para te dizer a quantidade exata. Mas são pacientes, não, não são, acho que, milhares de pacientes, são poucos, né? Na casa dos 1.000 pacientes, mas um pouco mais, um pouco menos, né? Mais alguma colocação, doutor, que o senhor gostaria? A procura aqui em Bom Jardim tem sido. Os homens têm procurado fazer o exame? Existe já essa Então, a gente conscientização? acabou fazendo uma campanha aí, numa quarta-feira, né? Houve uma procura até, digamos assim, relativa, achei baixa na realidade, não sei se por divulgação ou porque o pessoal já tinha feito na realidade, né? Mas assim, apesar disso, muitos homens foram lá, realizaram o exame de toque, pedimos PSA para rastreio, para ver como é que esse pessoal estava e tudo, mas relembrando aos bons jardinenses, acho que são assim chamados, né? Isso, Bom Jardim. Que caso precisem de atendimento, eu estou aí na quinta-feira, a partir de 6 horas da manhã, né? Já me encontro atendendo, então assim, não é desculpa para o paciente que ele disse que vai trabalhar logo cedo, né? Às 7 horas não ter como não ir para uma consulta, já que digamos assim, a gente está atendendo a partir das 7 da manhã, das 6 da manhã, né? Então, o paciente ele deve procurar atendimento, sim, realizar os exames que precise e ver como é que está a sua saúde. Doutor, o senhor conhece algum caso de paciente que até mesmo que o senhor atendeu, que teve câncer de próstata, que passou a se submeter Sim, a cirurgia, algum tratamento, e hoje eu tenho, vive. acho, acho que ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, a gente fez uma campanha em um outro município, na realidade onde eu trabalho, e a gente identificou alguns pacientes com alteração pelo toque, pedir exames complementares, né, pedir um acompanhamento conjunto com a uro, e realmente foi identificado câncer de próstata nesses pacientes, né. Não, não é um índice muito alto, acho que de 80 pacientes que a gente atendeu, 5 pacientes, ou foram 4, eles tinham alteração realmente por câncer, né? Era câncer de próstata realmente. Esses pacientes eles fizeram biópsia e foi diagnosticado câncer, precisaram fazer tratamento, cirurgia, prostatectomia radical, né? E outros pacientes, acho que 10 ou foram, acho que 10, eles apresentaram hiperplasia prostática mais benigna, né? Então foi resolvido com medicação. Alguns outros, acho que desses 10, dois apresentaram um volume da próstata muito aumentado e necessitaram fazer procedimento cirúrgico. Mas assim, o ideal realmente é que o paciente ele vá, sabe? Ele procure atendimento, ele se cuide, né? Até porque o homem ele se cuida muito menos que a mulher. Essa é a realidade, né? A mulher, ela procura muito mais o atendimento médico que o homem. A maioria dos atendimentos, na realidade, realizados, eu acho que hoje, por mim, em Bom Jardim, são de mulheres e não de homens. O tratamento, doutor Genesi, demora mais ou menos quanto tempo? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso, na realidade, Roberto. Vai depender muito de paciente para paciente. O paciente, a partir do momento que ele é identificado com qualquer alteração na próstata, seja pelo PSA ou pelo toque, né, vai fazer o exame complementar da ultrassom e biópsia, né, da próstata. A partir do momento que chega aqui realmente vê, é conversado com o urologista, né, que também é cirurgião, para poder
ver a questão do tratamento para o paciente, né? Se ele vai fazer uma quimio, se ele vai fazer uma rádio, se ele vai fazer prostatectomia total, que seria ou parcial, né? Seria o procedimento cirúrgico, né? Indicado, enfim. O urologista ele vai dar esse segmento ao paciente e ver, na realidade. Doutor Genesi, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu estou só tentando ver os dados da questão dos pacientes que a gente havia conversado agora, que você me perguntou de 15.983 em 2019. Então, assim, é uma quantidade bem razoável, né? Apesar da população masculina no Brasil, né? Até porque a gente tem uma média de quase 70 mil casos novos todo ano, né? De câncer de próstata. Então, assim, é um número bem elevado. A maioria, na realidade, acredito eu, que por uma investigação precoce, né, consegue realizar o tratamento de forma curativa, mas esses outros, né, acabam não conseguindo. Até porque também o paciente, depois que ele passa de uma certa idade, depois de 65, 70 anos, ele só vai fazer investigação na realidade se ele tiver uma propensão de vida de mais de 10 anos, né? Caso ele não tenha, então não precisa fazer investigação, porque aquele paciente, de toda forma, ele vai morrer, né? Não pelo câncer de próstata, mas por conta de qualquer outra doença que ele venha a desenvolver ou que ele já tenha organicamente. Doutor, as campanhas que são realizadas anualmente, embora a gente sempre fale que é importante essa conscientização que os homens tenham, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, essas campanhas, vocês conseguem identificar o que melhorou, o que quebrou esse receio, esse preconceito que devido a essa campanha, intensificação do Novembro Azul, os homens, assim, se assim, até que, como o senhor falou, que as mulheres se cuidam mais, né, que as mulheres procuram mais os médicos, que aumentou a procura devido a essas É, campanhas de conscientização que a gente tem todos os anos. o que eu tenho observado, na realidade, é que a procura ela tem aumentado, né? Em alguns municípios um pouco mais, outros um pouco menos, mas a procura, no geral, tem aumentado. Principalmente porque eles têm visto, né, que a maioria dos cânceres hoje tem cura, se tratado inicialmente, né? E como a questão dos hábitos de vida da gente mudou muito do que era antigamente, né? Hoje a gente tem um maior índice na realidade de câncer do que tinha antigamente, porque a gente investiga muito mais, a gente rastreia muito mais, a gente se alimenta muito pior, na realidade, a gente faz muito pouco exercício ou quase nenhum, a gente vive uma vida extremamente sedentária, outros não, enfim, mas eu notei, sim, que tem uma procura muito maior, né, de homens para realizar exame de toque e IP de PSA para poder ver como é que está, né, se cuidar na realidade e fazer também outros exames ou fazer um check-up, digamos assim, de rotina, né? Mas eles têm procurado mais, talvez pela preocupação na realidade do desenvolvimento de câncer ou não. Então, por isso é muito importante, e vale ressaltar mais uma vez, que uma alimentação saudável e a prática, né, de exercícios físicos, isso não só vai ser bom para a prevenção, digamos assim, mas para qualquer tipo de doença, né, doutor? E se o paciente que ele tem um hábito de vida saudável, digamos assim, pratica exercício físico, se alimenta de forma adequada, né, não fuma, não faz ingestão de bebida alcoólica, né, esse paciente ele tem uma sobrevida, digamos assim, muito maior do que qualquer outro paciente, né, que faça totalmente o contrário, digamos assim. Né? Esse paciente ele vai ter menos risco de desenvolver câncer, esse paciente vai ter menos risco de desenvolver hipertensão, menos risco de desenvolver diabetes,
menos risco de estar obeso, enfim, menos risco de ter qualquer outra alteração orgânico-sistêmica, né? Já que ele tem hábitos saudáveis de vida. Doutor, mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar em relação ao Novembro Azul, nesse mês de prevenção ao câncer de próstata? Eu acho que a gente deve chamar só a atenção dos homens, na realidade, para que eles façam seus exames, que eles procurem atendimento. É, Fora isso, eu acredito que o que a gente podia passar de informações ou de coisa a acrescentar, eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, é o Doutor, só, básico. só uma pergunta para a gente já está perto aqui de finalizar a nossa live. Digamos que 45 anos é a idade que o homem ele deve procurar, né, fazer o exame, tanto PSA como o exame de toque. Mas digamos que um homem de menos idade, não por fator de risco na família, digamos que um homem de 25, 20, 25, 30 anos, ele quer fazer por conta própria. Ele pode fazer? Então, fazer, ele pode até fazer, não teria indicação clínica, né? A literatura, ela é, não faz a indicação que esse paciente ele faça rastreio, por exemplo, né? Como eu disse, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela coloca que o paciente assintomático, ele acima de 50 anos, ele faça a investigação, né? Ele faça o exame de toque, ele faça o exame de rastreio, que seria o PSA, e o paciente abaixo disso, no caso, a partir dos 45 anos, só se ele tivesse um parente de primeiro grau que tivesse tido alterações prostáticas, né? Ou de câncer do sistema urológico. Mas não existe uma necessidade de um paciente mais jovem ele fazer investigação para câncer de próstata, já que o câncer de próstata se dá, na realidade, em pacientes mais velhos, né? Doutor Genesi Júnior, clínico geral, queremos aqui agradecer, né, sua disponibilidade, seus esclarecimentos, que foram bastante pertinentes, né, nessa noite, eu acho que bem esclarecedores também. A gente agradece mais uma vez o senhor estar com a gente nessa live, nessa noite. Nesse momento, doutor, eu queria que o senhor ficasse à vontade para, se quiser acrescentar mais uma coisa, suas considerações finais nesse momento. Eu queria agradecer o convite, na realidade, né? Tentei passar um pouco aqui para vocês, apesar de não ser especialista, né? Espero que tenha chegado a informação de forma clara, né, e objetiva a todos. Em caso de dúvidas, né, ou qualquer outra coisa que a gente possa ajudar mais, eu estou aí toda quinta-feira pela manhã, como já bem ressaltei, né? E mais uma vez agradecer o convite de vocês para poder fazer essa live e tentar esclarecer o máximo possível sobre as situações do câncer de próstata e falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. A você que nos acompanhou até agora, a gente agradece por ter a quem compartilhou, a quem colocou o link, né, nos grupos, no Facebook, no Instagram, quem colocou no WhatsApp. Então, no Telegram também, a gente agradece a você que nos acompanhou nessa noite aqui de segunda-feira. Agradecer mais uma vez ao doutor Genesi Júnior, médico clínico geral. E a você que nos acompanhou nessa noite. Fica aqui o nosso muito obrigado, até outra oportunidade e fiquem com Deus.